Ok? Então vamos lá para a gente poder começar? Vamos. Olá, Paizinho, nós te adoramos, Deus. Nós te bendizemos, nós te agradecemos nesse lugar. Apresentamos, Senhor Deus, nossas vidas diante de Ti, nosso coração diante de Ti. Corpo, alma, espírito, tudo que temos, ó Deus, tudo que somos, entregamos diante de Ti, Pai. Nos prostramos diante de Ti e reunidos em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, nesse lugar. Reunidos para falar sobre libertação espiritual, que nós entendemos que só está em Cristo, que só através do Filho nós seremos verdadeiramente livres. Senhor Deus, usa, Senhor Deus, as nossas bocas aqui para trazer clareza, para trazer lucidez, Pai, em nome de Jesus. Para trazer luz àquilo que está oculto, Pai. Para que os nossos olhos, as coisas sejam reveladas. Trabalhando, Senhor Deus, preparando o nosso consciente, preparando o mundo espiritual para o nosso retiro do dia 5 de dezembro. E acreditamos, Senhor Deus, que grandes coisas você vai fazer lá. E, Senhor Deus, misericórdia. Senhor Deus, que se apressa em nos abençoar. Senhor Deus, que nos amou antes mesmo que nós pudéssemos nascer. Nós entendemos, Senhor Deus, que a tua vontade é que nós sejamos livres. E a imagem do teu Filho amado, Cristo Jesus. Que o Senhor nos conheceu, nos chamou e nos predestinou. E nós cremos, Pai, que buscando a tua face, buscando o entendimento da tua palavra, nós possamos ser livres, ó Deus, assim como Cristo foi livre. Toma, Senhor Deus, esse tempo nas tuas mãos. Nós dedicando esse tempo a ti, nós consagramos esse tempo a ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o tema da nossa segunda live. Ela é do que eu preciso ser liberto. É um tema extremamente importante para a gente que está fazendo um retiro de cura interior e libertação espiritual. Porque se a gente for falar a respeito de libertação espiritual, eu preciso saber do que eu preciso ser liberto. E aí eu mandei um recadinho lá no grupo para vocês, para que vocês se preparassem para essa live com a seguinte resposta: do que eu preciso ser liberto? Porque às vezes a gente está indo para um evento desse porque a gente acredita que quer alcançar a libertação espiritual, isso foi apresentado para a gente, mas a gente não sabe do que ser liberto. E olha para você ver a importância que isso tem. Olha para você ver a profundidade que essa pergunta traz. E o benefício que é nós estarmos aqui numa live antecedendo um evento, trazendo luz, trazendo clareza para vocês, para que vocês tenham conhecimento ou para que vocês estejam antecipados àquilo que vai acontecer. Porque às vezes a gente não gera a expectativa necessária ou suficiente para que a gente busque ou receba aquilo que nós estamos indo buscar. Porque, de fato, eu nem sei o que eu estou indo buscar. Como diz o Coelhinho, né? Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se a gente não tem um pré-destino, uma intenção, uma intencionalidade sobre alguma coisa, o que nós estamos indo buscar naquele retiro? No dia 5, 6 e 7, o que nós estamos indo alcançar naquele lugar? E aí a gente precisa trazer essas coisas à luz. Porque trazendo essas coisas à luz, a gente consegue, de fato, ser intencional nas nossas orações, na nossa direção, ser intencional na nossa ação. Eu acho que o principal ponto é ser intencional na nossa ação. E aí eu queria perguntar a vocês a respeito disso. E eu não sei se vocês estão preparados, se isso vai acontecer, se vocês vão responder, mas do que vocês precisam ser libertos? Quem quer começar? Quem quer falar alguma coisa aí? E aí, pessoal, eu queria encorajar vocês, porque Jesus chegou para um cara, para um cego, que estava sentado na beirada do caminho, e falou com ele assim: o que você quer que eu te faça? Jesus chegou para um paralítico na beirada de um tanque e falava assim: o que você quer? O que você quer que eu te faça? Parecia óbvio as coisas, pareciam óbvias. Mas Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Porque existem pessoas, como foi o cego Bartimeu, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e que ia buscar a cura. Tinha pessoas, como era aquela mulher do fluxo de sangue, que quando Jesus passou, ela se jogou aos pés de Jesus e falou assim: se eu tocar na hora das vestes dele, eu vou ser curada. Existem pessoas, igual o paralítico do tanque de Betesda, que falou: Jesus, eu queria ser curado, mas eu não tenho ninguém que me joga dentro da água quando a água se agita.
E aí a gente precisa definir quem nós somos. Que a passividade, ela não é característica do povo que vai reinar com Cristo. Ser passivo não é característica de um povo que vai buscar Cristo, que vai reinar com Cristo quando ele vier. Sabe, Jesus fala a respeito de João Batista que de todos os profetas nascidos de mulher, ele era o maior. Mas no reino, ele era menor, o menor era maior que ele. Sabe o que mais Jesus fala? Desde o dia de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado a esforço e a violência. Talvez vocês nunca entenderam esse versículo, mas é como se falasse assim, os que se esforçam se apoderam do reino. Não dá para a gente buscar algo, para a gente se propor a algo e não correr atrás disso, pessoal. Sabe? Meu pai brinca, meu pai é gordinho assim, e ele fala, o médico me falou que se eu comprasse uma bicicleta, eu ia emagrecer. Eu comprei a bicicleta. Sabe? Não dá para a gente poder se inscrever na academia e achar que vai ficar forte. A inscrição para o retiro não vai fazer vocês serem libertos. E a gente ser liberto, porque eu estou envolvido nesse tema. Sabe? Ir ao retiro não vai fazer com que vocês sejam libertos. Porque a sua libertação não depende de mim. E a sua libertação não depende exclusivamente de Cristo. Cristo te liberta. Mas para isso você precisa ir a Ele. É necessário que você provoque a manifestação de Cristo. É necessário que você provoque o milagre de Jesus. Sabe, eu falo aqui na Hug, porque que ninguém vai para o inferno pelo pecado. E seu pecado não é suficiente para te levar para o inferno, Júnior. Ninguém vai para o inferno porque cometeu pecado, gente. Parece que as pessoas vão olhar com o olho assim, blasfêmia, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. As pessoas vão para o inferno pelo perdão que elas rejeitaram. Nós viemos para essa terra com uma dívida que já está paga. E se a gente não buscar o nosso milagre, se a gente não manifestar a nossa milagre, se a gente não correr atrás da nossa libertação, lá em Deuteronômio 28, tem uma lista de bênçãos, né? E a Bíblia fala, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Elas virão e vão te alcançar. Quando que elas farão isso? Quando que as bênçãos virão sobre você e vão te alcançar? Se obedecer os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, não se desviará desse mandamento nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. As bênçãos vão te alcançar diante de uma condição. As bênçãos do Senhor são condicionais, meu filho. O único evangelho bíblico está aqui, ó. A única coisa que está aqui, ó, que é gratuita, se chama salvação através de Cristo. Gratuita para você, porque para ele teve um custo muito grande. Uma salvação que custou caro, custou a vida de alguém. E ele voluntariamente deu de presente para você. Lê? Agora continua. Continua lendo isso aqui e me fala o que mais de graça que tem aqui. Porque eu ouvi um dia, Tati, que o cara falando assim que não tinha ninguém mais comunista do que Cristo. Eu entrei no assunto, cara. Entrei no assunto e falei, cara, você tá viajando, maionese. Se tem alguém que não é comunista, é Cristo. Ah, mas Cristo ajudava todo mundo. Cristo gostava de todo mundo. Mentira, cara. Isso não acontecia, não. A Bíblia fala que você é inimigo de Deus antes de Jesus. Cristo te deu o privilégio de ser chamado filho. Cristo te deu o privilégio de ser chamado amigo de Deus. O reino do céu, eu falei agora, é tomado a esforço, irmão. E a Bíblia fala, quando o Filho do Homem vier, e todos os seus santos anjos com ele. Então ele se sentará diante ele se sentará no seu glorioso trono e dividirá as nações diante dele como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. E ele vai virar para a sua direita, para as ovelhas, e lhe dirá: vinde benditos do meu Pai e possuo o reino preparados para ti desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu era estranho, você me recebeu. Eu estava doente, você me visitou. E aí ele vai virar para os da esquerda, para o bode, vai falar assim: aparta-te de mim, vocês malditos, e para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu era um estranho e você não me recebeu. Eu estava doente e você não me visitou. Estamos falando de merecimento ou estamos falando de comunismo? Porque na visão comunista a respeito de Cristo, a gente dá a mão a todo mundo e vai morar na eternidade.
Ah, não, todo mundo é filho de Deus. Irmão, em Cristo você foi chamado filho. Sem Cristo você é inimigo de Deus. Então são coisas que nós precisamos provocar o milagre de Deus. E aí eu faço uma pergunta tão relevante para vocês, com um intuito tão nobre de trazer luz à escuridão que há dentro de você. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo de maneira extremamente intencional. Que a Bíblia fala assim, aquele que faz as obras nas trevas odeia a luz, para que as suas obras não sejam expostas e reprovadas. Quem faz as obras nas trevas odeia que lance luz sobre aquilo, porque quando lança luz sobre aquilo, as suas obras são reprovadas, são canceladas. O que a gente fala que tudo que é revelado é quebrado. Falei com um amigo esses dias, ele sonhou com uma obra de macumbaria na vida dele, assim, pronto, inteira. Deus deu para ele um sonho assim, até endereço. E ele falou, nossa, mano, tô preocupado e tal. Eu falei, irmão, tudo que é revelado é quebrar. Nós fizemos uma oração em gratidão a Deus, porque Deus entregou isso nas nossas mãos. E aí, se Jesus passasse do seu lado hoje, como eu passei, e falasse, do que você quer ser liberto? Irmão, lá no site da Eduz, tem um negocinho lá de estornar, solicitar reembolso. Se você não sabe o que você tem que fazer num lugar desse, pede reembolso. O evento chama Queimando as Carroças. Simboliza uma decisão por Cristo, quando a gente decide por Jesus e não tem por onde voltar. Se você não está pronto para isso, gente, entra lá, é simples. Vai acontecer sem você e está tudo bem. Mas o chamado aqui é para que vocês são convidados a buscar algo, a passar de fase, a subir de nível. Sabe o que é um cativeiro espiritual? Eu vou te contar o que é um cativeiro espiritual. O povo saiu do deserto, o povo saiu do Egito, de uma terra de escravidão. E se você não sabe, todas as vezes que Deus vai falar na Bíblia, ele fala sobre na faceta, ele se apresenta na área que ele vai falar. Sou Jeová Jireh, vai falar de cura. Jeová Rafa, vai falar de cura. Jeová Jireh, vai falar de provisão. E quando ele fala, eu sou o Senhor dos exércitos, que te tirei da terra de escravidão. Ele está falando de luta, de guerra. Ele está falando que te removeu de uma terra de escravidão. Esses somos nós, removidos da escravidão do pecado, irmão. E levados para um ambiente de transição. Com qual finalidade, Tati? Porque depois que o povo saiu do Egito, da onde eles foram conduzidos? Uma terra chamada Terra Prometida. Terra Prometida. Todo mundo que é liberto da escravidão do pecado recebe consigo uma promessa e uma condução até essa promessa. Todos que saíram do Egito saíram em direção a uma promessa de Deus. E morreram, talvez, falando mal de Deus, falando assim, Deus prometeu e não cumpriu. E talvez é assim que a gente está vivendo. Deus prometeu e não cumpriu na minha vida. Eu recebi uma palavra de Deus e a palavra não se cumpriu. Nossa, eu achei que ia acontecer e nunca aconteceu. Nossa, eu estou orando por isso e isso nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque você está preso no deserto, numa terra de seca, numa terra em que nada nasce, em que nada prospera, em que nada frutifica. Pela sua murmuração, pela sua capacidade de reclamar as coisas. De ver milagre o tempo todo acontecendo e se voltar para reclamar daquilo que ainda não tem, daquilo que ainda não aconteceu. Sabe a pergunta que eu te fiz? Do que você quer ser liberto? Começa por isso, irmão. Ingratidão é um demônio na sua vida. Ingratidão é um demônio da sua vida. Entende o negócio? Não existe pensamento generoso e altruísta, nada de bom em você que não venha do Espírito Santo. Lê lá em Gálatas 5:22, quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. Tem umas palavras lá que talvez você não entenda. Pega e joga no ChatGPT que ele vai te explicar direitinho o que cada palavra daquela quer dizer. Dissensão, facção, idolatria. Se você não sabe do que você quer ser liberto, comece por isso, ingratidão. Quando eles chegaram na beiradinha, assim, ó, na divisa, para poder entrar na Terra Prometida, para acessar a promessa deles, sabe o que aconteceu?
Deus manda Moisés enviar espias. Manda 12 para lá, Moisés. Manda 12. Para eles verem a terra. Aí foram 12. E voltaram os 12 abismados, surpresos. Que terra linda, maravilhosa. Carregando cacho de uva, em que eles tinham que carregar na madeira, assim, ó, Júnior, igual a mochila do Legendário, nas costas de 2 para carregar. Ó, a terra é boa. De fato, manda leite e mel, mas a gente nunca vai possuir essa terra. Por quê? Porque lá nessa terra tem gigante. A gente nunca vai possuir essa terra, porque essa terra tem gigante. Aí sabe o que aconteceu? Josué Caleb falou assim: nós não vamos possuir a terra porque ela tem gigante? Irmão, nós saímos do Egito com ouro nas costas. Nós atravessamos o Mar Vermelho. Deus deu Ai, Midian. Deus deu uma guerra lá. Eles lutaram uma guerra que o sol parou para eles contra 7 reinos. Ou 10 reinos, se não me engano. Água saiu de pedra. A marca ficou doce. Chovia comida do céu. A roupa crescia no corpo. A sandália crescia no pé. Vinha codorna para os caras comer. Tinha uma nuvem de fogo que aquecia esses caras à noite. Tinha uma nuvem de vento que resfriava de dia. E agora que eu cheguei na beirada da terra, que Deus me tirou de lá, me trouxe até aqui, eu não vou entrar na terra? Porque tem gente grande lá. Agora, contando essa história, parece uma idiotice saberem disso. Mas sabe quem entrou na terra prometida? Quem acessou a promessa de Deus? Os únicos 2 que tinham uma mentalidade diferente. A Bíblia fala assim: o herdeiro, quando criança, de nada se difere de um escravo, que precisa de tutores para administrar a sua herança. Nós estamos agindo como crianças, numa mentalidade de escravo, esquecendo de tudo que Deus fez por nós e focando naquilo que nós não temos, com medo daquilo que o inimigo tem preparado para nós. Você não sabe responder uma pergunta simples do que você quer ser liberto? Comece a ser liberto por isso, pela ingratidão, comece mudando, pedindo a Deus para mudar a sua mentalidade. Efésios 6, que eu falei que eu ia ler, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. A sua mente é um campo de batalha. E essa mentalidade que você tem são sequelas de setas inflamadas do inferno sobre você. Se a gente não tem assunto para essa live, a gente volta na semana que vem com isso pronto, pensando do que eu quero ser liberto. E se você não chegar numa conclusão, irmão, isso torna a sua inscrição. Você não está preparado, papai. Você não está preparado, pai. Eu tenho. Pode falar. Eu tenho, e desde a outra vez eu já falei, vou repetir a mesma coisa, tá? Eu tenho ingratidão, hipocrisia e mentira. Essas 3 coisas que eu quero sair de liberta de lá. Isso está dentro do meu coração e daqui ele não vai sair. Eu vou deixar ele lá. Só sai quando eu chegar de lá. É isso. Glória a Deus por isso. Sabe, o Júnior falou uma coisa assim, de mim mesmo. Você é liberto de mim mesmo. Achei incrível. Achei incrível essa resposta. Porque tudo que você liberta está dentro de você, de fato. Tá? Isso mesmo. Eu notei isso e fiz até um diáriozinho aqui. Eu falei assim, eu vou todas as lives agora, eu vou começar a anotar tudo. A gente fica bem explícito isso da minha mente. Né? Eu falei assim, eu quero libertar a culpa, a minha autocrítica, cobro demais, dependência emocional, a Tati falou aqui também, e de mim mesmo, das coisas que acontecem em mim. Eu sou o meu, como é que fala? Eu sou o meu maior inimigo, sou eu mesmo. É isso aí. Você acha, Tati, que essa iniquidade de ingratidão em que você revisita sempre que não queria, mas sempre revisita isso, esse padrão que sempre se repete na sua vida, não é uma seta inflamada no inferno? Eu não tenho dúvidas de que seja. E assim, tomar consciência disso vai ficando cada vez mais difícil, porque você tem a consciência, você ainda não tem a força, ou não tem a direção correta. A gente precisa encontrar esse caminho. É um padrão de repetição, em que a gente chama de maldição.
Mas sabe por que essas maldições acontecem? Porque foram lançadas setas na cabeça dela. E lá no passado, talvez, ela, talvez, tá? Ser autossuficiente, por ter que amadurecer cedo, por ter que fazer, por ter que acontecer, foi gerando nela uma raiz de iniquidade, onde ela seria autossuficiente para as coisas, e onde ela vai cobrada, e agora ela não consegue admirar aquilo que ela tem, ela não consegue dar valor àquilo que ela tem, e ela se torna uma pessoa ingrata. Não que seja uma pessoa ingrata, minha irmã eu conheço, mas a gente se torna uma pessoa ingrata, porque nós fomos tão cobrados no passado, e hoje a gente quer devolver aquilo que encheu a gente. E fora completa com a sensação de insuficiência, da gente nunca ser suficiente, sabe? Quando a gente não se sente suficiente, a insuficiência traz a ingratidão, porque a gente ainda não chegou. Percebe? Há laços muito mais profundos do que aquilo que você imagina. Você não está aqui porque você não consegue arrumar um namorado. Você está aqui porque você precisa curar coisas dentro de você que te impedem de ter um relacionamento saudável. Está aqui porque você precisa romper padrões de vida. Da sua mãe, do seu pai, dos seus avós. Aí tá, mas eu aceitei Jesus. Jesus é suficiente. É, irmão, Jesus é suficiente. Só que você receber Jesus, você ser salvo por essa graça, entender o sacrifício de Jesus, não te leva a um ambiente de libertação. Te leva a um ambiente de salvação. Isso já é maravilhoso. Mas a Bíblia fala, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Ah, que bom. Não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente que Deus te dá. Mas a libertação. Jesus está falando, eu vou explicar isso 1000 vezes até o retiro, que a gente precisa saber disso. Jesus falando com os judeus. E alguns permaneceram, alguns creram. João 8, 32, 29, 30, 31, 32. E os que creram permaneceram. Porque tem uma coisa que Jesus fala para todos. Tem coisas que Jesus fala para quem creu. Mas os que creram e permaneceram foram feitos discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Há coisas que você só alcança em níveis mais fundos de conhecimento de Cristo. E eu já falei isso na primeira live, vou repetir também 1000 vezes quando vocês forem necessários. Se você não tem um testemunho para contar, se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, é porque talvez você ainda não tenha encontrado Jesus face a face. Tá? Sem medo de errar. Porque eu nasci lá cristão, fui batizado com 9 anos de idade, sempre fui muito temente a Deus. Eu sempre ouvi do meu ex-cunhado, a Tati vai lembrar disso, era namorada dela. Nego, você é diferente. Lembra dessa frase, Tati? Você é diferente, nego, você é diferente. Na minha adolescência e juventude, eu tive afastado dos caminhos do Senhor, mas só na minha maturidade eu tive o privilégio de encontrar Jesus face a face. Tem pouca gente aqui que... A Gisele está aqui. A Gisele estudava comigo na faculdade. Pegou 2 períodos de faculdade minha. Período que eu era zoador pra caramba. E período que eu decidi por Jesus. Ponto. Decidi por Jesus. Gisele é para os rolê comigo. Hoje ela é da nossa equipe de serviço da igreja, da Hang. Sabe por quê? Porque Jesus alcançou ela, óbvio. O Espírito Santo convenceu ela, óbvio. Mas parte disso está no testemunho que a gente dá para ela. De quem eu fui e de quem eu sou. Já tivemos essa conversa. E sabe por que isso aconteceu? Por mérito meu, não. Porque eu tive o privilégio de encontrar Jesus. Paulo era um cara top. Inteligente, rico, bem-sucedido, estudado. Tinha uma riqueza gigante numa época que ninguém tinha. Crente. Paulo era crente, irmão. Pensa no cara crente, era Paulo. Que, inclusive, perseguiu os judeus, porque não se apressava em chamar eles de blasfemo. Blasfemo, isso aqui eles estão fazendo. Olha pra você ver, cristão, tá doido? Os caras são tudo blasfemo. Mata todo mundo, persegue todo mundo. Vamos acabar com essa raça. Aí sabe o que aconteceu com Paulo? Jesus apareceu para ele. Bateu a luz.
Jesus falou assim, Paulo, por que você me persegue? Sabe o que Paulo falou? De cara, quem és tu, Senhor? Paulo era tão crente que ele já reconheceu uma figura divina diante dele. Aí Jesus se revela para Paulo. Sou Cristo, aquele que tu persegue. Sou Jesus, aquele que tu persegue. Me conta se a vida de Paulo foi a mesma. Me conta se a vida de Pedro foi a mesma depois daquela pesca. Me conta se a vida de Mateus foi a mesma depois daquele chamado no guichê de cobrar imposto. Eu conto essa história. Me conta se a vida daquela viúva aquela mulher, aquela samaritana do poço de Jacó foi a mesma. Me conta se a vida daquela mulher que teve o filho ressurreto por Jesus foi a mesma. Me conta se a vida de Marta e Maria foi a mesma depois de Lázaro. Deixa eu te contar um segredo, às vezes você não sabe. Lázaro morreu de novo. Mas a vida deles nunca mais foi a mesma. Me conta se a vida daquela mulher que enxugou os pés de Jesus com o cabelo foi a mesma. Me conta se aquela mulher do fluxo de sangue, a vida dela foi a mesma depois de encontrar Jesus. Me fala se a filha de Jairo, que a gente chama de Talita, né? Que não é Talita, mas Tabita Cume lá. Ó. Pergunta se a vida dela foi a mesma depois que ela acordou de um sono de morte. Pergunta se a vida dos pais dela foi a mesma. Pergunta se a vida daquele centurião romano que falou, Jesus, eu não sou digno de você pisar na minha casa, mas eu também sou senhor, como você, eu também dou ordem sobre as pessoas, e se você apenas falar, eu creio que meu servo vai ser curado. Pergunta se a vida daquela mulher cirofenícia que estava andando atrás de Jesus, e Jesus olhou para ela e falou assim, você é uma cachorra. Você não leu essa história não, né? Jesus fala para a mulher assim, o que você quer de mim? Ela falou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Outra, nem era o cego. Jesus fala assim, posso eu tirar pão da boca dos filhos e dar aos cachorros? Ela, mas até os cachorros têm direito de comer as migalhas que cai da mesa dos seus donos. Ela reconheceu que ela era filha, que ele era senhor dela. Igual um cachorro, sabe? Não, o cachorro come da comida do dono dele, do senhor dele. Aí Jesus fala que nem em Israel, nem em Jerusalém eu vi uma fé tão grande igual dessa mulher. Pergunta se a vida dela foi a mesma depois desse encontro. Pergunta se a vida do cego Bartimeu foi a mesma desse encontro. E digo mais, pergunta se a vida do... Ai, meu Deus. Não tá na ponta da língua. Do cara que carregou a cruz com Jesus, me ajuda? Do Sirineu lá, do Simão. Simão Sirineu. Do Simão Sirineu. Foi a mesma depois que ele encontrou Jesus carregando a cruz, chicoteado. Sabe? Pergunta se a vida daquele soldado romano que teve a orelha cortada, se foi a mesma depois que Jesus curou ele. Então eu te falo mais uma vez, que se a sua vida não foi transformada verdadeiramente, é porque você ainda não teve encontro com Cristo. Se você tem algo que você quer buscar na vida, busque um encontro genuíno com Jesus, para que a sua vida seja transformada. Vocês estão aí? Estão entendendo? Legal? Estão felizes? Gente, há coisas mais valiosas que vocês podem buscar do Senhor. E eu quero orar por isso. Eu quero orar para que, durante esse período, a gente tenha um encontro genuíno com Cristo. E para que a nossa fé seja como um escudo diante das flechas inflamadas de Satanás. Para que o Senhor blinde a nossa mente e permita que a gente pense. Que para queimar carroça, irmão, você precisa de ter uma decisão. E se nada acontecer, nada mais acontecer, o dia de hoje valeu. O dia de hoje valeu, como uma sacudida para que a gente possa, em nome de Jesus, encontrar Cristo mais uma vez. Amém? Deixa eu orar por isso. Paizinho, nós te adoramos, meu Deus, mais uma vez, Pai. Somos gratos, Pai, pela tua palavra, pela tua vida sobre nós, a tua graça sobre esse lugar.
Glória a Deus, porque pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estar nos preparando para esse dia tão especial em que o Senhor separou na sua agenda, no seu tempo, dia 5 de dezembro. Paizinho, que bom, que privilégio a gente poder fazer essa live. Para que a gente entenda dentro de nós e busque dentro de nós, de fato, aquilo que nós queremos, que nós precisamos ser libertos. E eu entendo, Deus, que nós não podemos caminhar sem entender sobre o que nós precisamos ser libertos. Então eu te peço, Deus, em nome de Jesus, traz clareza nos nossos corações, Pai. Traz luz dentro de nós, Pai, para que a tua vida seja manifesta em nós, Pai. Em nome de Jesus, para que haja luz sobre a nossa mente, Pai, para que as cadeias já quebrem desde já e comecem pelas cadeias que travam, ó Deus, os nossos olhos, pelas escamas que estão sobre os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus, que travam o nosso entendimento e nos impedem de prosperar. Nós pedimos a Ti, Jesus, porque reconhecemos que Tu és o nosso único e suficiente, Senhor. Nós clamamos por misericórdia, Deus. Nós clamamos por misericórdia sobre o seu povo. Traz clareza, Pai, sobre nós, em nome de Jesus. Traz vida sobre nós, em nome de Jesus. Para que a nossa vida, Senhor Deus, desde já comece a ser transformada. Esse retiro é só mais um evento, Deus. É só mais um evento que é totalmente desnecessário. Mas que nós vamos aproveitar, Deus, nós estamos manifestando essa oportunidade para manifestar a tua glória, a tua presença, a tua graça, e que as pessoas te conheçam e te encontrem. Não pelo evento, Pai, mas pelo encontro genuíno contigo. Porque é isso que nós buscamos, ó Deus, expor a Cristo, para que as pessoas decidam por Cristo. Seja sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Cuida de nós, Pai. Nos trata, em nome de Jesus. Traz clareza para as nossas mentes. Blinda, Senhor Deus, em nome de Jesus, nosso consciente, nosso entendimento. É em nome de Jesus, para que nós possamos entender o verdadeiro propósito de estar aqui. Possamos seguir em graça, em favor e misericórdia, para que teu nome seja glorificado nisso. É o que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Amém, turma. Valeu. Semana que vem tem mais. Vamos aquecendo. Pensem nisso. Busquem as referências. Vou deixar essa live salva e vai ficar salva lá na plataforma de vocês. Se vocês não estiverem conseguindo acessar, me dá um sinal aqui. Mas está no site da Nutro, tá? A Nutro. Entra lá, faço cadastro de vocês. Eu já associei lá o ingresso com a live. Tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Tá bom? Qualquer coisa me sinaliza que eu chamo o suporte e a gente ajusta isso. Já eu Tô bonita, hein? Boa noite. Amém. Boa noite. Obrigadão. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Tá bonita, hein, Raquel? Tá bonita, hein, Rafa?